Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Rosicléia, sou terapeuta e mentora cristã. Este canal, ele tem o intuito de trazer conhecimento e edificação para a sua vida através da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um estudo sobre batismo, ao qual eu quero responder alguns questionamentos como: o que significa batismo? Quais os tipos de batismo? Existe diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo? E é isso que nós vamos descobrir juntos. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Então, vamos começar? Batismo, então. O batismo, ele é um rito religioso que simboliza a entrada de uma pessoa na fé cristã. A palavra vem do grego baptizo, que significa mergulhar ou imergir na água. Nas diferentes tradições cristãs, o batismo pode ter significados e práticas um pouco diferentes, mas geralmente representa purificação dos pecados, novo nascimento espiritual, entrada na comunidade cristã, ou seja, a igreja, compromisso com Deus e com os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Algumas igrejas batizam bebês, enquanto outras realizam o batismo apenas quando a pessoa tem idade suficiente para professar sua fé conscientemente, ou seja, de forma consciente. Na Bíblia, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e esse evento ele é considerado um modelo importante para nós cristãos. É um modelo que nós seguimos, né? O batismo, então, ele é muito mais do que um ritual religioso. Ele é um ato de obediência, de identificação com Cristo e de declaração pública de uma decisão interior. A Bíblia, ela apresenta diferentes dimensões do batismo, cada uma com sua riqueza e profundidade. Em Marcos 16,15 diz: "E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Então aqui existe um critério, de crer primeiramente e depois de ser batizado para ser salvo. Então, existem 3 tipos de batismo registrados na Bíblia. O primeiro batismo é o batismo nas águas, que é para o arrependimento, que foi o que João Batista praticou. O batismo ele é uma aliança com Jesus, é um compromisso selado com o noivo para a salvação. Lá em João, diz: em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João estava falando que viria Jesus que iria batizar com outro batismo. Então o batismo nas águas nada mais é do que a imersão física de uma pessoa na água, como um ato de obediência e testemunho público da sua fé em Cristo. E Jesus mesmo foi batizado, não por necessidade de arrependimento, porque ele não tinha pecado, mas sim para cumprir a palavra. Então, Jesus ele respondeu e disse assim: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então, ele se permitiu ser batizado por João Batista, porque havia necessidade para que fosse como testemunho, e para que ele cumprisse a palavra. Então, o batismo nas águas, ele simboliza a morte do velho homem, A descida à água representa, então, o sepultamento da vida antiga, a ressurreição para uma nova vida, A saída da água, então, representa uma nova criatura em Cristo, a identificação com a morte, sepultura e ressurreição de Jesus e o testemunho público da fé, ou seja, uma declaração diante da congregação e do mundo espiritual.
Amém? Onde você professa a sua fé em Jesus Cristo. Amém? E isso é maravilhoso, isso é tremendo e extraordinário. Amém? O segundo batismo, então, é o batismo no Espírito Santo. Então, no dia em que você recebeu a Jesus, o Espírito Santo, ele vem lá do alto e se assenta no seu espírito. O Espírito Santo, ele vem habitar, então, ele vem fazer morada, né? Não na nossa carne, nem na nossa alma, mas ele passa a fazer morada no nosso espírito, esse espírito que foi recriado, esse novo espírito. Amém? Isso nós chamamos de batismo no Espírito Santo, como está descrito lá em Mateus 3,16, e diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? E é exatamente isso que acontece com todos nós, com todos aqueles que aceitam a Jesus. Então, por que antes você não tinha o Espírito Santo? Porque o seu espírito estava morto, que é a chamada morte espiritual. E como o Espírito Santo, ele não mora, ele não habita na carne, no corpo físico e nem na alma, né? Porque nós somos seres trinos, né? O ser humano, ele é um ser tricotômico, composto por corpo, alma e espírito. Então, antes, o Espírito Santo, ele não tinha aonde habitar em você. Mas, a partir do momento em que você recebeu a Jesus em seu espírito, o seu espírito, ele foi recriado. Você é uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. E a partir, então, daquele dia, o Espírito Santo, ele vem lá de cima, na mesma hora, e se assenta no seu espírito. Ele passa a fazer morada no seu espírito. Amém? Isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É esta pessoa do Espírito Santo que irá lhe transformar de dentro para fora, moldando o seu caráter segundo o caráter de Cristo. E isso é extraordinário. Amém? Agora, falando um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, ou batismo com fogo, como João falou, que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse batismo é a imersão na presença e no poder do Espírito Santo, tá? Então, existe uma diferença grande entre batismo no Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo fala da pessoa do Espírito Santo fazendo morada em mim, que é a segunda manifestação. Primeiro, ele está comigo, me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Depois, ele está em mim. E terceiro, ele vem sobre mim, que é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, o batismo no Espírito Santo fala da pessoa do Espírito Santo fazendo morada em mim. Já o batismo com o Espírito Santo fala do revestimento de poder, o batismo de fogo, né? A capacitação através dos dons. Então, a pessoa do Espírito Santo constrói em você o caráter de Cristo e o poder constrói a reputação, a capacidade de Cristo em nós. Então, o Espírito Santo, ele te faz parecido com Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Já o poder, ele te faz ter o ministério de Jesus Cristo. Olha como isso é extraordinário. Segundo o meu pastor Hernani Santos, em uma de suas pregações, ele fala assim: o batismo no Espírito Santo é ser imergido no corpo de Cristo. É receber o novo nascimento, a justificação, a santificação e ser mudado à semelhança de Jesus. Isto é chamado de batismo no Espírito Santo. E os tradicionais, eles vão até aí. Eles creem que o papel do Espírito Santo é apenas gerar em você o fruto do Espírito. Batismo com o Espírito Santo ou com fogo, ele vem sobre mim. É o revestimento de poder. E João Batista, ele declarou, né? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, é esta manifestação de poder, o evangelho de poder que irá atrair as almas sedentas.
como foi lá em Pentecostes, depois do batismo com fogo. 3.000 almas aceitaram a Jesus, conforme relatado lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo vindo sobre os discípulos, né? Capacitando-os com poder. Amém? Então, Jesus ele deixou uma orientação a seus discípulos, que era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E em Pentecostes, o Espírito Santo ele veio como um vento veemente e impetuoso, e as pessoas elas viram línguas como que de fogo sendo depositadas sobre a cabeça deles, e imediatamente eles passaram a falar em línguas. Então, o dom de falar em línguas é a primeira manifestação do revestimento de poder, ou seja, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, o que significa na prática esse batismo? Significa, como eu já falei, o revestimento de poder. Então, você, além de ter o Espírito Santo dentro de você, você recebe um revestimento de poder para você atuar no ministério. Isso também traz uma intimidade mais profunda com Deus. Por quê? Porque o falar em línguas, nós não falamos aos homens, mas nós falamos a Deus. Isso traz edificação para a nossa vida. Manifestação dos dons espirituais. Então, ocorre a manifestação, como eu falei, a primeira manifestação é o dom de línguas, que foi o que aconteceu em Atos 2. Amém? Então, não é apenas sentir algo, mas sim é ser transformado e capacitado. Então, como eu falei, o batismo no Espírito Santo vai trazer uma transformação de dentro para fora, através da pessoa do Espírito Santo. E o revestimento de poder vai te trazer capacitação através dos dons, para que você possa operar e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como Jesus, ele curava, nós também, com o dom de cura, nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Glória a Deus, que extraordinário é isso. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês acreditam que os discípulos receberam o Espírito Santo? Foi no dia de Pentecostes ou foi antes? Em João 20:22 diz assim: E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo antes, mas foi no dia de Pentecostes que eles foram revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Deus, no dia de Pentecostes, ele revelou à igreja que nada nós podemos fazer sem o poder do Espírito Santo. Então, segundo meu pastor Hernani Santos, em um dos seus sermões, ele diz que toda pessoa que recebe a Jesus, ela tem automaticamente a pessoa do Espírito Santo. Mesmo que ela não fale em línguas estranhas, mesmo que essa pessoa não tenha manifestado nenhum tipo dos 9 dons, ela já possui a pessoa do Espírito Santo. Então é muito importante que a gente entenda isso, amém? Porque senão você fica esperando você ser batizado com o dom do falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo e receber o dom de falar em línguas para você achar que você tem o Espírito Santo. Não. A partir do momento que você aceitou, o Espírito Santo já habita em você. Amém? E o que nós não podemos afirmar é que um crente que não fala em línguas, né, ou que não é batizado com o Espírito Santo, como eu já falei, que ele não tem o Espírito Santo. Porque todo crente que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E que as evidências de que este crente tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Tema do nosso próximo estudo, eu vou falar aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Como está registrado lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito não são frutos, mas é o fruto, porque retrata as 9 virtudes do caráter da pessoa de Cristo. Então, nós vemos lá em Gálatas que são descritos todos os traços do caráter de Cristo.
O fruto do Espírito, então, registrado pelo apóstolo Paulo, ele revela quem é Jesus. E ele é nos revelado através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus é poderoso, né? Então, nós chegamos ao final de mais um estudo. E no próximo estudo, então, eu vou discorrer de forma mais profunda sobre o fruto do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Amém? E se esse conteúdo foi útil para você, se você foi edificado, edificada, abençoado, abençoada, curte e compartilha para que mais pessoas possam receber. Amém? Comenta como foi o dia do seu batismo nas águas. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, coloca aqui, digita aqui nos comentários. Amém? Na descrição desse vídeo eu tenho alguns materiais, alguns e-books digitais. Tem também o meu contato, caso você queira saber mais sobre a terapia e a mentoria cristã. Tem também os meus canais no Telegram e no WhatsApp para você receber os devocionais diários que eu posto, Madrugadas com Deus, onde eu tenho o direcionamento do Senhor para trazer o devocional. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E até o nosso próximo vídeo.